o famoso verbo tener, um daqueles primeiros que a gente estuda quando começa a aprender espanhol. Mas será que você sabe quais são todas as situações em que você vai usar o verbo tener? E todas elas estão relacionadas a essas conversas do cotidiano, sabe? Do dia a dia mesmo. Por isso que é tão importante você saber o verbo tener e, principalmente, em quais situações você vai usá-lo. Te doy las bienvenidas, soy la profe Aline e hoje a gente vai falar sobre o verbo tener e várias situações em que você vai usá-lo. Se é a sua primeira vez no canal, muito gusto e te doy las bienvenidas e já se inscreve no canal para não perder nada do que a gente posta por aqui e já pensa naquele amigo que está estudando espanhol com você para enviar esse vídeo. E é importante a gente estudar gramática dessa forma, aprender um verbo, aprender algum tempo verbal e também ver em que situações a gente vai usar, partir já para a prática, para a aplicação, porque um verbo assim conjugado não serve para nada, não é verdade? Então vamos ver primeiro como é que a gente conjuga o verbo tener no presente e só com isso já vou te mostrar várias situações em que você vai usar o verbo tener para se comunicar em espanhol. Então vamos começar. Verbo tener no presente do indicativo. Ele é um verbo irregular, significa ter em português, e na primeira pessoa, yo tengo, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, nosotras tenemos, vosotros tenéis, vosotras tenéis, ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen. Assim se conjuga o verbo tener no presente. Agora vamos ver em que situações nós podemos usar. Primeira situação, para perguntar a idade de alguém ou para falar a nossa idade. Se você quiser perguntar informalmente, uma pessoa que é mais nova que você, que tem a sua idade, que é seu amigo, sua amiga, estão ali numa situação informal, mas relaxada, descontraída, você pergunta: ¿Cuántos años tienes? Você vai usar o tu. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Se for algo formal, você vai dizer ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene usted? E se alguém perguntar a sua idade, ou você quiser dizer a sua idade, você diz tengo e a sua idade. Eu, por exemplo, tengo 40 años. Tengo 40 años. Você pode dizer eu tengo 40 años ou simplesmente tengo a sua idade, 40, em meu caso, 40 años. Como se diz anos? Em espanhol se diz años. E aí, tá gostando do vídeo? Então curte para que esse vídeo chegue para mais estudantes de espanhol assim como você. Outra situação, você pode perguntar, por exemplo, quantos filhos a pessoa tem? Ou você pode dizer quantos filhos você tem? Tengo 2 hijas. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Ou ainda para perguntar outros dados da família, como por exemplo, ¿Tienes hermanos? Você tem irmãos? ¿Tienes hermanos? Ou você pode falar sobre você. Tengo 2 hermanas, tengo 3 hermanos. E veja aí que a gente está falando sobre posse, né? O verbo tener, assim como em português, ele indica algo que você possui, algo que pertence a você. Então, para falar da sua idade, quantos anos você tem? Eu possuo, eu tenho 40 anos. Eu tenho 40 anos. Quantos filhos eu tenho? Tengo 2 hijas. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 3 hermanas. Então, você está falando sobre coisas que pertencem a você. E para expressar posse, você também pode dizer tengo un coche, tengo un buen empleo, tengo una casa cerca de la playa. Alguma coisa que pertence a você. Tengo una colección de libros muy buenos. Você também pode expressar uma obrigação, uma obrigação. Mas nesse caso, uma obrigação que é de um grupo específico ou de uma pessoa específica. Por exemplo, ¿sabes que español es importante para tu futuro, verdad? Tienes que estudiar español. Tienes que estudiar español. Estoy hablando contigo. Es tu obligación. Estoy diciendo que es importante para ti. Então, é uma obrigação direcionada a uma pessoa. Algo que você indique que é importante, que a pessoa precisa fazer. Tengo que ir al supermercado.
estou retrasada, tenho que sair. Então, é algo que a pessoa precisa fazer. E nesse caso, a expressão, né, a estrutura que a gente usa é igualzinha do português. Tenho que fazer alguma coisa. Então, é o verbo ter, que, e depois um outro verbo que aparece aí no infinitivo. Em espanhol, igualzinho. Tengo que hacer alguna cosa. Tengo que salir. Tengo que comprar. Tengo que estudiar. Tengo que trabajar. O tú tienes que hacer. Ella tiene que salir. E uma outra situação importantíssima que você precisa lembrar que nesse caso se usa o verbo tener. Nós acabamos de falar de uma que é igualzinha ao português, né? Mas essa é diferente e a gente não pode usar a mesma estrutura que usa no português, senão é portunhol, soa muito esquisito mesmo aos nativos da língua espanhola. Tudo que em português a gente diz estou com, como estou com frio, estou com calor, estou com fome, estou com sede, estou com dor de cabeça. Tudo isso a gente usa em espanhol o verbo tener. Então a gente vai dizer tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sed, tengo cansancio, tengo um dolor de cabeça. Então tudo que a gente usa para expressar sensações e estados físicos que a gente em português usa estou com, em espanhol nós vamos falar tengo. Tengo e a sua sensação, o seu estado físico. Para sintomas, para aquilo que você está sentindo de frio, calor, fome, sede, tudo isso a gente usa em espanhol o verbo tener. O verbo tener também é usado para falar sobre características físicas. Por exemplo, uma característica de uma parte específica do corpo. Tengo el pelo castaño oscuro. Ella tiene los ojos verdes. Geralmente é usado para falar do cabelo ou dos olhos de alguém. Agora deixa aqui nos comentários uma frase com o verbo tener em uma dessas situações que a gente viu aqui. Espero que tenha sido útil para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!